E como é que ficaria o gráfico, então, né, de uma função de mais de uma variável? Como eu defini lá atrás, f é uma função cujo domínio, né, é uma função que está contida, o domínio está contido no plano, ou poderia estar no R3. Né? Só que lembrar que quando eu falei do R3, a visualização, a representação geométrica já não é mais possível. Né? Como eu tinha comentado, imagina que eu tenho aqui x, y e z, né? Onde a minha informação, por exemplo, uma temperatura, dependesse agora não só de x, y, mas de x, y e z. Ou seja, é possível? Sim, mas agora eu não consigo representar geometricamente essa quarta dimensão, né? Porque no caso aqui, em função de duas dimensões, x e y, eu tenho um z. Esse z, vocês vão ver que representa a minha superfície. De que forma? Porque a cada ponto que eu pego aqui, dentro desse domínio, cada pontinho, que depende da coordenada y e depende da coordenada x, isso corresponde a um ponto aqui no espaço. A junção de todos esses pontos correspondentes vai me dar essa superfície. Então, de uma forma geral, é uma função de duas dimensões, o domínio está contido no plano, mas eu tenho um valor real aqui em cima que batendo nessa superfície. Já no caso de uma função com três variáveis, eu não consigo essa representação geométrica. Eu sei que existe, mas não consigo fazer essa representação. A gente não tem esse conhecimento. Ok? Pois bem, então agora já defini para vocês que o gráfico de uma função de duas variáveis, né, é uma superfície no espaço que, dado x e y, o f de x e y corresponde ao z, a um ponto no espaço. A junção de todos esses pontos que estão nesse domínio me dá esta superfície. Okay? Então eu vou pegar três casos aqui, vou construir os gráficos dessas funções, mas numa outra plataforma aqui. Bom, o exemplo A, conforme citado, ele é uma função de duas variáveis, né, como já sabemos, nas dependências das variáveis x e y. Primeira coisa aqui, a gente já sabe de antemão que isso daqui, essa função, é o próprio z, né, como já definimos no início da aula. O que é que o exercício está pedindo? Esboçar o gráfico dessa função. Então a gente já sabe que é uma superfície, né? A equação aqui, as variáveis x e y são de grau 1. Então a gente já sabe de antemão que essa superfície aqui é um plano, né? Você pegar a equação geral lá na geometria analítica, vocês viram que isso aí, essa função aqui, ela representa bem um plano. Ok? Como é que esboça esse plano aqui no sistema cartesiano? Então, primeira coisa aqui, para facilitar o nosso esboço, é tirar uma das variáveis. Né? Se eu tirar o y, tirar o y aqui, então assim, eu tenho que para y igual a 0, né, z é igual a 6 menos 3x. Isso é escolha aleatória, só para efeito de conta. Para mim, y igual a 0, eu elimino aqui e fica uma função linear. Né? Lembrar que essa função linear, eu estou fazendo aqui a interseção do y igual a 0, né? Ou seja, zerar o y aqui, zerar, é passar um plano no y igual a 0. Passar um plano aqui no y igual a 0, eu tenho o plano yz. Né? Desculpa, xz, x e z. Então eu consigo identificar qual a interseção desse plano y igual a 0 com esse plano aqui em cima, né? Dado por a superfície. Note que essa função aqui
para saber como é que eu esboço ela no plano XZ, note que x igual a 0, sobra z igual a 6. Então, eu tenho um ponto aqui, né, que esse ponto é o ponto 0, x0, y0 e z igual a 6. Para eu esboçar essa reta, eu preciso de um outro ponto. Eu vou pegar sobre o eixo x. Sobre o eixo x implica em z igual a 0. Você pode pegar qualquer outro ponto. Para efeito de conta, eu vou pegar em z igual a 0. Z igual a 0 significa que eu vou pegar um ponto sobre o eixo x. Isso implica dizer que 6 menos 3x igual a 0. Ou seja, x igual a 2. Estão, né? aqui as três superfícies, então, que acabei de esboçar para vocês manualmente, né? Esse ponto aqui é o plano, o hemisfério 2, e o paraboloide igual a 0, elíptico, igual a 0. Né? Elíptico porque ele está no eixo então, Y. Diante aqui, dessas duas ele está maior considerações do que no eixo X, né? Só para você lembrar da equação da elipse, né? Aqui embaixo passa por esse ponto é A ao quadrado e aqui ponto, é B ao quadrado. Então, exatamente, na verdade, o momento, a interseção aqui no eixo Y, ele está maior, conforme eu mostrei para vocês. Pois bem, vamos aqui agora estão outros gráficos feitos no manipulador algébrico, aqui em especial. Na verdade, isso aqui são imagens do livro, mas eu vou colocar o código para gerar essas figuras. Então aqui essas duas figuras são iguais, né? A menos do posicionamento do sistema de coordenadas. Só para vocês terem uma ideia que ao girar você consegue ter uma visualização. E dependendo da escolha que você faz, a sua figura você tem uma amostra melhor do posicionamento dela. Dois pontos para traçar essa aqui embaixo essa é uma soma de senos e aqui é um produto de senos. Isso aqui é uma reta, né? Decrescente. Três gráficos então, aqui, decrescente, passando igual ao outro. 6, ou seja, são difíceis de fazer à mão livre. Então, dessa forma, isso implica dizer eu trouxe que aqui o comando que usei no matemático para gerar outras figuras, né? Plot, letra maiúscula, 3D, a função. Por outro lado, vou escolher um ponto aqui. Aqui você coloca o domínio de x, o domínio de y, onde o x começa, onde o x termina, que você deseja, não é o domínio, é o que você deseja. Lembrar de que você só pode colocar os valores aqui que fazem parte do domínio, né? Que estejam dentro do domínio, tanto para x quanto para y. E dá um enter, ele gera a figura para vocês. Ou melhor, desculpa, z igual a 0. Deixo aqui a sugestão. Eu tenho sugestão de algumas páginas sobre o livro do James Stewart, volume 2, sétima edição, e alguns exercícios correspondentes a esse conteúdo que já podem ser feitos para fixar esse conceito. Jogo isso aqui para cá, okay? Muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e boa sorte, bons estudos para vocês. Que esse pontinho aqui, essa coordenada aqui do eixo y, ela é coordenada em, x igual a 0, y3 e z0. Então, com essas duas informações, essa e essa, que estão aqui, eu consigo traçar uma reta, né? Como eu tinha dito, ela é decrescente, passando pelo 6, né? E decresce no plano YZ. Pois bem, note que ao fazer x igual a 0 e y igual a 0, eu fiz planos que vão interceptar essa superfície. E a interseção de dois planos dá uma reta. Então, tanto aqui interceptou, deu uma reta, e aqui também interceptou uma reta. Ou seja, eu tenho aqui, como eu já sei que isso aqui é um plano, esse plano, eu vou ligar aqui porque vou fazer a interseção aqui embaixo, desse plano aqui embaixo, né, no plano x, y. Nesse caso, então temos, eu podia já ligar aqui que eu sei que vai dar essa reta passando por esses dois pontos. Mas note que z igual a 0, ou seja, z igual a 0 significa passar um plano aqui na horizontal, né, passando pela origem. Implica dizer nessa equação
que eu tenho 6 menos 3x menos 2y igual a 0. Né? Aqui, para z igual a 0, eu tenho isso daqui igual a 0. Ou seja, eu vou jogar isso aqui para cá e jogar o x também para lá, vai ficar menos 2y igual a menos 6 mais 3x. Né? Ok? Dividindo aqui tudo por menos 2, vai ficar y igual a 3. Dividir por menos 2 aqui dá 3, dividir por menos 2 vai ficar menos 3 sobre 2x. Essa equação aqui é exatamente a equação da reta que passa por esses dois pontos, que é que de fato, ao fazer um plano z igual a 0, cruzar, passar por esse, interceptar essa superfície, está me dando uma reta. Claro que a interseção de dois planos está dando aqui uma reta. Então, note que se eu fizer aqui x igual a 2, nesse ponto, né, coloca 2 aqui, ok? Vai ficar corta 2 com 2, fica 3 menos 3 dá 0. De fato, o y é 0. Coloca aqui agora, quando o x for 0, vai ficar, isso 0 sobre 3, y igual a 3. Então, essa equação é exatamente a equação da reta que passa por esses dois pontos. Essa equação aqui. Então, o que foi que resultou aqui? A equação dessa superfície que ele pediu, nada mais, nada menos, que é uma superfície, é um plano inclinado, tocando aqui no y igual a, no z igual a 6 e tocando nesses pontos. Nas entrelinhas aqui é o seguinte, eu tenho um sistema aqui e tem um plano que intercepta assim, ó. Está interceptando aqui, ó. Certo? Sem essas arestas. Essas arestas que estão aqui passando no meu sistema, elas são ocultadas aqui, ó. Ela não aparece do lado de cá, nem do lado de cá, nem para baixo. Ok? Então isso aqui na verdade é um tetraedro, né? É um tetraedro formado pela a superfície que ela está inclinada tocando o plano YZ, XZ e XY. Ok? Mas na verdade é um plano inclinado. É algo assim, tá? Inclinado. Ok? Pois bem, tá aí a superfície. Ok? É necessário, quando pedir a representação, indicar pontos, né? Tentar colocar de uma certa forma o eixo cartesiano de uma maneira que você consiga enxergar, porque se você inverter aqui x, y, você até pode, mas fica difícil de esboçar. Se tentar fazer o tetraedro assim, talvez você consiga. Você tem uma visão oblíqua do sólido ou da superfície que você está plotando. Então tem que tomar um cuidado na escolha da posição do sistema cartesiano. Isso ajuda muito. Ok? Bom, então fica aqui o exercício, exemplo letra A, e vamos fazer agora o exemplo letra B. O exemplo letra B, ele é um exemplo um pouquinho diferente aqui do exemplo letra A, mas porque ela aparece essa raiz aqui. Bom, o que é que nós sabemos aqui? Nós sabemos que nesse caso, esboçar a superfície gerada por essa função, vamos tentar entender. A gente sabe que como tem uma raiz aqui, esse termo 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso tem que ser maior ou igual a 0. Né? Ou seja, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser menor ou igual a 9. Se eu vai passar isso aqui para cá, vai ficar tudo com sinal negativo, multiplico por menos, inverte o sinal e inverte o sinal aqui de maior que para menor que, ok? Menor ou igual para maior ou igual para menor ou igual aqui. Pois bem, o que é que eu sei? Que essa minha superfície, né, ela tem aqui uma forma
que já até um pouco conhecida da gente, né? Se eu tirar esse sinal de menor ou igual, fizer assim, por exemplo, até fazer um balãozinho aqui, que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui é um r ao quadrado, ou seja, a equação da circunferência, né? Então, ou seja, de raio r. Aqui está dizendo que essa superfície, né, no plano xy, ela assume valores menores ou iguais a 9. Então, de uma certa forma, eu vou esboçar aqui, né? Então um pouquinho mais rápido do que o outro, porque y, x e z, né? O que é que eu tenho aqui? Então aqui embaixo eu tenho na região, no plano y, xy, uma circunferência, né? Uma circunferência, ok? Uma circunferência. Vou fazer aqui pontilhado porque está do outro lado do... Aqui também era para ser pontilhado, tá? Uma circunferência de raio 3. Então, está dizendo que no plano XY, esses valores vão assumir no máximo 3. Lembrar que o 3 faz parte, né? Porque o raio é r ao quadrado, então aqui é 3 ao quadrado. Então 3 faz parte. Ok? Outra coisa aqui é o seguinte, que eu sei que z é raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, essa equação aqui, né, se eu tirar a raiz daqui, vai ser 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Que é a nossa expressão que está aqui em cima. Note que a superfície gerada, eu tenho aqui, imagina só, se eu zerar aqui, eu vou pegar essa daqui de cima, para depois voltar para cá, vamos fazer o que fizemos no exemplo anterior. Zere o y, né? Zere o y. Então, temos... Estou tentando agora esboçar a parte de cima. A raiz só define para a gente aqui, ou seja, z só vai assumir valores maiores ou iguais a zero. Então quer dizer que a parte de baixo do plano, ou seja, que está como se fosse abaixo desse sulfite, não vai ser levado em conta, né? Porque o domínio aqui só existe para valores maiores ou iguais a zero. Então é daqui para cima. Uma outra coisa, temos, se eu zerar o y, né? Se eu zerar o y aqui, eu tenho que z é raiz de 9 menos x ao quadrado. Porque no plano x, no plano aqui xz, nesse plano xz, eu tenho nada mais, eu tirar o quadrado aqui, fica z ao quadrado igual a 9, né, menos x ao quadrado. Ok? Nesse plano aqui. O que isso significa, né? O que isso significa? Quem lembra? Que z ao quadrado mais x ao quadrado igual a 9 é a equação da circunferência de raio 3. Né? De raio 3. Então é como se eu tivesse uma circunferência aqui. Okay? Uma circunferência aqui, né? Um plano XZ. Aqui. Vou botar aqui. Ok? Uma circunferência no plano XZ. De raio 3. Aqui também tinha raio 3. Ok? Não vai lá para baixo, porque já foi definido para valores maiores ou iguais a zero. Então, eu já tracei aqui, né? Eu tracei aqui. Aqui embaixo já está bem definido, né? 3 também. E agora, note que se eu pegar agora essa mesma expressão aqui, temos também que para
x igual a 0, z vai ser 9 menos y ao quadrado. Né? Ou seja, eu tenho também aqui z ao quadrado, semelhante a essa que eu acabei de fazer, né? Mais y ao quadrado igual a 9. Ou seja, a equação da circunferência de raio 3. Então, no plano YZ, então nesse plano aqui, ó, YZ. Então, eu posso traçar uma circunferência aqui. Como isso é válido, como aqui tem a raiz é positiva, né, como mesmo o caso utilizado aqui, vamos traçar só a parte de cima da circunferência. Eu tenho isso e tenho isso. Então, resumindo, de uma certa forma, essa figura aí é uma superfície, é uma casca, o hemisfério superior de uma esfera, né? É isso aqui, ó. É um hemisfério superior, ok? Ok? É com a metade da laranja, só que oca. É uma superfície, né? Então essa equação daqui de cima gera uma superfície superior, que a raiz aqui estão sobre valores positivos, né? Se viesse aqui menos raiz, essa superfície seria a mesma, mas na parte de baixo desse plano. Ok? Então, se a raiz seria essa parte de baixo aqui, ó. Seria essa parte de baixo. Bom, então tá aqui. De uma certa forma ficou um pouco borrado, mas depois era passar limpo aqui. É o hemisfério superior. Esse oco, né, uma casca, como fosse uma casca de laranja, de cabeça para baixo, né, essa parte de cima, só que oca. Então é o gráfico dessa superfície gerada pela a função f de x, y. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo. O próximo exemplo aqui, semelhante ao anterior, só que não tem a raiz, né? E ele lembra bem a equação de uma circunferência aqui, mas não se engane, tá? Ele não é uma circunferência, não. Outra coisa, ela não vai estar totalmente simétrica, porque aqui tem um 4 e aqui tem 1, né? Então a gente já fica atento a isso. Então, esse aqui também não é tão complicado de se esboçar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu sistema cartesiano, que eu vou definir aqui desse jeito. Não sei se vai ficar tão bom, né? Então a minha f de xy, vamos começar com a mesma ideia que eu vim tratando desde o primeiro exemplo, né? Eu vou isolar uma letra, se eu não souber de cara, e trabalhar apenas com uma variável. Então, para x, ou melhor, y igual a 0, vou começar, ou seja, isso implica dizer que eu tenho x, 0, então vai ficar 4x ao quadrado. Ok? Então, se você lembrar aqui, isso aqui é o z, né? É o z. Só que é o z para y, quando y for 0. Então, note que eu tenho aqui o plano xz. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essa função é uma parábola, né? Ou seja, lembra? Vamos só recordar aqui, quando y é igual a x ao quadrado, a concavidade ela fica no eixo y, né? Fica assim, ó. Aqui, z igual a 4x ao quadrado. É uma parábola, né? Com a concavidade aqui no eixo z. Então, fazendo y igual a 0, eu estou zerando essa coordenada e fazendo ela apenas no plano xe. Então a minha parábola, como aqui tem 4x ao quadrado, ela tem um crescimento muito rápido, ou seja, a concavidade dela fecha mais rápido do que quando eu considerar essa parábola. Então eu vou fazer ela um pouco mais fechada, então a parábola está aqui assim, ó. Ok? E do lado de cá, né? Então nesse plano aqui, ó, encostado no paralelo ao plano YZ.
Ok? Da mesma forma, já identifiquei aqui que curva é essa. Da mesma forma, para x igual a 0, eu tenho f de 0, y. Então vai ficar isso daqui, y² igual a z. Né? A minha parábola também aqui, só que ela está no plano YZ, ou seja, nesse plano aqui, ó, YZ. Então, olhando para esse plano, eu tenho uma parábola, só que mais aberta do que a de cima, porque aqui está multiplicado por 4, aqui está multiplicado por 1. Então, uma parábola mais aberta. Ok? Vou fazer aqui um pouco mais aberta para o lado de cá. Então, se eu ligar esses pontos, vou fazer, tentar aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O que eu tenho aqui? Já dá para identificar, né? Eu tenho, né? Tem aqui, e tem uma aqui, né? Que superfície é essa? É um paraboloide, né? É o famoso paraboloide, né? Aquele, como se fosse isso aqui, né? Certo? Meu paraboloide. Então tem algumas superfícies que são até mais rápidas, né? Basta a gente identificar aqui algumas funções previamente já conhecidas, isso facilita, né? Então, a dica que eu dou é procure revisar algumas funções retas, parábolas, funções cúbicas, exponenciais, algumas delas. Então, vocês conseguem identificar de uma certa forma previamente esse sólido, né? Aqui a gente já com uma certa habilidade, você olha aqui duas parábolas com cavidade para cima. Então a gente imagina que é uma combinação de parábolas com cavidade para cima daria isso, né? Então fica a dica aí, esse exemplo C. Eu encerro por aqui. Ele só queria mesmo esboçar a superfície S, né? Essa superfície S dada pela a função f de x, y. As três superfícies que acabei de esboçar para vocês manualmente, né? O plano, o hemisfério e o paraboloide elíptico, né? Elíptico porque ele está no eixo Y aqui, ele está maior do que no eixo X, né? Só para você lembrar da equação da elipse, né? Aqui embaixo é A ao quadrado e aqui é B ao quadrado. Então, na verdade, pode olhar aqui no eixo Y, ele tá maior conforme eu mostrei para vocês. Pois bem, aqui estão outros gráficos feitos no manipulador algébrico, aqui em especial. Na verdade, isso aqui são imagens do livro, mas eu vou colocar o código para gerar essas figuras. Então aqui, essas duas figuras são iguais, né? A menos do posicionamento do sistema de coordenadas, só para vocês terem uma ideia que ao girar você consegue ter uma visualização e dependendo da escolha que você faz, a sua figura você tem uma amostra melhor do posicionamento dela, né? Aqui embaixo é uma soma de senos e aqui é um produto de senos, né? Três gráficos aqui, né? Sendo que um é igual ao outro, que são difíceis de fazer à mão livre. Então dessa forma eu trouxe aqui o comando que eu usei no matemático para gerar outras figuras, né? Plot com letra maiúscula, 3D, a função, né? F. Aqui você coloca o domínio de x, o domínio de y, de onde o x começa, onde o x termina, que você deseja, na verdade nem é o domínio, é o que você deseja. Lembrar de que você só pode colocar os valores aqui que fazem parte do domínio, né? Que estejam dentro do domínio, tanto para x quanto para y. E dá um Enter, ele gera a figura para vocês. Ok? Deixo aqui a sugestão de algumas páginas do livro do James Stewart, volume 2, 7ª edição, e alguns exercícios correspondentes
a esse conteúdo que já podem ser feitos para fixar esse conceito. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e boa sorte, bons estudos para vocês.